Viu? Aliás, eu vou pedir desculpas antecipadas. Sim. Ontem a gente pediu muitas desculpas ao mas nosso presidente da República. Você quer pedir desculpas pré-pagas? Antecipadas. Pré-pagas. São desculpas pré-pagas para o Nicolas. Você sabe que meu filho, uma vez ele tava de castigo sozinho, não fez nada. Eu falei, por que você tá de castigo? Ele falou, pai, porque eu sei que eu não vou me comportar. Isso, então ele já antecipou. Que maravilhoso. Ele já pagou o castigo antes. Que maravilhoso. Então eu vou me desculpar antecipadamente. Seu filho é um gênio. Porque ele estaria hoje sendo convidado do mais um podcast, mas vai estar lá às 18 horas aqui na programação da Jovem Pan. E aí tivemos um grande problema. Sim, interno, que a gente não vai abrir problema interno aqui. que eu não posso. Mas com certeza vai aqui. render o programa para um podcast. Não, Isso eu não tenho dúvida. Não, mas obrigado por você estar vindo aqui hoje. Valeu, Nicolas. Mesmo não sendo convidado, porque você veio aqui faz 3 dias. Verdade. E aí fica como sócio. Não Mas é você stand-by. mas você é um cara que a gente gosta, que a audiência gosta. Então unimos o útil ao agradável. Mas infelizmente você vai ter que ficar o dia inteiro aqui. Exato. Mas depois como é que a gente paga o almoço? Graças a um evento que aconteceu ontem que eu não quero entrar. Não fala não. Não, eu não vou entrar, Tá, Gordão. ótimo, ótimo. Mas não fala não. Não vai entrar? Eu não vou entrar, não. Tá bom. Não, eu não vou entrar nesse assunto. É a primeira pergunta. Não, a pergunta é sua. Vai no teu podcast. Do roteiro. Roteiro. Não. Você não tá seguindo o roteiro do Paim. O Paim quer que o circo pegue fogo. Então a gente vai para outra pauta, tá bom. Como é que você tá, Nicolas? Tô tranquilo, tô bem, graças a Deus. Você tá bem? Boa. Já trabalhei hoje, teve o CPI hoje cedo, da Covid lá em Belo Horizonte, tá finalizando. Conseguimos também elaborar a CPI do nepotismo lá em BH, fui eleito hoje o relator. Então a gente já trabalhou, vim para aqui, hoje não tem plenário, né? Então. Entendi. Consegui. E lá você é oposição Sim, sou oposição ao prefeito Calil. ao prefeito. Você me diga uma coisa. Uma notícia que veio aqui outro dia, porque o que acontece nas notícias? Que é meio nacional. Então algumas notícias, elas ficam meio em segundo plano, mas foi uma notícia que eu... Não sei se acho que a gente nem tocou nesse assunto. O governador, ele congelou o ICMS do diesel, é isso? No estado? Você sim. tá por dentro disso aí ou não? Pois é, eu não estou muito por dentro porque em Belo Horizonte, no âmbito municipal, tá acontecendo tanta coisa. Não sei se vocês viram, mas saiu um áudio, por exemplo, do Calil, do meio da CPI, porque o ex-chefe de gabinete pediu demissão e começou a falar sobre as questões dentro da prefeitura. Então, realmente, eu fiquei muito focado em Belo Horizonte, por mais que muita gente fica tentando colocar alguns estigmas, né, em vereador, como se fosse vereador federal, mas quando você olha mesmo o meu trabalho, a gente tá focado em BH. Então, de fato, eu não tô sabendo muito sobre isso. Entendi. Você tá sabendo, Sami? Ele congelou. Não, eles querem congelar, porque como que funciona o mecanismo de ICMS? É uma taxa, só que é um preço que eles estipulam, então dá muita margem disso. Ele está querendo reduzir disso, vamos ver se vai dar certo, né? Congelar, não a taxa, né? O valor em reais. Vamos ver. Isso é uma maneira útil, porque bloquear preço de mercado, a gente sabe Aí não que dá é uma... certo, né? Não dá certo. Sim. E para gasolina nem adianta aumentar os juros. Para essas coisas. Energia elétrica não adianta aumentar juros, porque não tá, porque adianta, é o dólar. Né? Adianta só um pouquinho, porque quando você aumenta os juros, pode ter gente que venha pôr dólar no Brasil para ganhar esses juros. Sim. E aí o dólar cai um pouco. Mas é aquilo que você falou. Para ir para frente, o Pacheco tem que tirar da gaveta. Não é simples. Os caras têm que votar, as reformas precisam ser votadas, aí volta a ter. Porque esse Banco Central, aumentando o juro, ele fala, ó, aqui é sério o negócio. Aqui... Não vai ter brincadeira com a inflação. Mas se o cara fizesse isso agora, aí a gente pode ser que a gente depende disso, é estrutural o problema. Não então a treta tá boa lá para derrubar o prefeito? Tá boa demais. O prefeito Alexandre Calil recebeu, a gente fez diversas denúncias, né, contra ele, inclusive no próprio Ministério Público, já que foram repassados 220 milhões para empresas de ônibus. Só que você tem que fazer isso mediante lei. Você não pode emprestar, não pode ter empréstimo de algum público para o privado sem passar primeiro pela Câmara. E a gente apurou isso, né, com o ex-presidente da BH Trans, Célio Bousada. Então a gente está fazendo um trabalho sério lá em BH e agora finalizando esses relatórios, tanto da CPI da Covid quanto da BH Trans, finalizando esses relatórios, a gente vai começar a pensar realmente no processo de impeachment. E a Covid, qual é a treta lá? No Rio, né? Você foi tentar visitar Não. Do nada, levanta o Rio. Não posso contar dos dois, tem problema não. Que essa pauta deu uma treta. Boa, deu uma tretinha. Lá em BH o Covid tá igual o resto do país, né? Hipocrisia. Carnaval tá chegando, nas eleições, por exemplo, né? Deixaram aberta a cidade.
Belo Horizonte, infelizmente, não teve previsão, não teve planejamento. Pra vocês terem ideia, eu perguntei para todos os membros de comitê da Covid de Belo Horizonte e todos afirmaram que não há ata de reunião do comitê da Covid. Ou seja, os caras simplesmente decidiam da cabeça, não tem ata de reunião. E o decreto é totalmente ilegal. Então, inclusive, a comissão que a gente estipulou hoje foi para poder derrubar todos os decretos do prefeito Alexandre Calil, que eu chamo carinhosamente de Gargamel. Sério? Então, ele te odeia. Eu acho que ele me odeia. Vamos botar ele aqui pra ver se ele levanta da cadeira. O Calil não sai nem pra trabalhar e vai vir aqui. O quadro. Quem levanta, pra quem você levanta. Pra quem você dá o banquinho. Pra quem você levanta do banquinho, Zuzu? Eu até antecipei, desculpa, mas teve uma treta com você no Rio de Janeiro, você foi tentar visitar o Cristo Redentor e aí tinha um negócio da vacina. Pois é. O que acontece? O pessoal acha que a gente faz tudo de forma premeditada. Na verdade, eu encontrei o Thiago Galhaço e falou, pô, você já foi no Cristo Redentor? Falei, não. Vamos lá. Aí quando cheguei lá, eu descobri, tava lá, comprovante de vacinação e tudo. Eu falei, pô, perguntei pra moça. Falei, realmente precisa? Porque assim, o ônibus ali não precisa e tá lotado. Ela, não, é necessário e tal, que não sei o quê. Eu falei, tá, e aí? Se a pessoa não tiver, se eu fizer um exame ali agora, um teste PCR, mostrando, não tô com Covid, eu posso entrar? Ela, não. Eu falei, percebe que isso não faz sentido? E nisso eu postei no meu posicionamento nas redes sociais, dizendo que isso é muito além do que uma birrinha. Muita gente pode interpretar isso como uma birrinha, mas na verdade, a sua liberdade ela é retirada em fatias, como o Hayek diz, né? É como uma mortadela mesmo, vai tirando aos poucos e nunca é na totalidade, é sempre aos poucos. Então eu falei, olha, a gente precisa ficar atento, porque é um local público, o decreto é inconstitucional, e enquanto isso os baile-funks estão lotados, os metrôs, os ônibus estão lotados, e é uma hipocrisia absurda. Se eu não estou com vírus, por que eu não posso adentrar no local? Então, o pessoal, óbvio, né, faz de tudo manchete, então saiu aí para poder dar views para eles, mas meu posicionamento se mantém, de que a gente poderia estar lidando de uma forma mais equilibrada com essa pandemia. Eu tô com uma dúvida aqui, Nicolas, que ontem você fez uma postagem e falou que estaria dizendo algumas verdades. Eu tô curioso para saber quais são as verdades que você vinha dizendo nesse programa. Olha o gordinho isqueiro aí. Só queria saber quais são essas verdades, tá legal? Não, eu acho que eu ia responder a primeira pergunta do... Tem uma outra pergunta. Pode mandar. Eu tenho uma outra Vai boa. lá. Ontem, a gente até achei que a Kaline ia falar, mas acho que não deu tempo. O Roberto Jefferson, que até então estava ao lado do Bolsonaro, tá na prisão, e ele falou que o Bolsonaro e o Flávio se viciaram em dinheiro público. E ele fala que vai chamar o Mourão, né? Então, quer dizer... Ele que é o cara do mensalão, bom lembrar. Pro PTB. Então, quer dizer, não dá pra entender direito. Qual que é a sua leitura dessa treta? Cara, eu sempre fico um pé atrás com todas as pessoas. Eu não tenho, por exemplo, Roberto Jefferson, não vai ter foto com ele, não vai ter tweet apoiando ele. É que ele é do PTB e o Bolsonaro falou que vai sair pelo PP ou por outro partido. Pois e aí é o lobby. Foi preso. E aí, obviamente, é a política. O próprio Mourão mesmo não tem uma boa... Mas calma, antes da prisão ele não estava defendendo o Bolsonaro? Sim, estava defendendo. Mas aí é aquilo que a gente vê, né? Tem pessoas realmente que, quando vê que não tem como mais ganhar uma mamata, começa a falar contra. A gente vê isso em vários lugares. Nicolas, o que você aprendeu na política, Nicolas? Você tá lá há quanto tempo? Faz 10 meses, né? 10 meses, famoso 10 meses. Desde o começo eu aprendi que eu tenho que realmente aprender mais com a Bíblia, que fala que você tem que ser inocente como a pomba, mas prudente como a serpente. Eu vi que é possível você se manter firme. Eu vi que é possível você... muitas das vezes não negociar ali seus valores e se manter firme ali nos seus posicionamentos. Contudo, é necessário sempre ter o diálogo. É sempre necessário ter o diálogo. Por exemplo, lá na Câmara. O diabo. Veste Prado. O diabo eu não sei muito dele. O diabo é aquele que chega pra você, te seduz, faz você, te oferece coisas maravilhosas, te oferece a juventude e sabedoria. Sim. Olha como o diabo é danado. Então, vou contar pra você. Você que é um cara da Bíblia. O diabo, ele chega lá pra Deus, porque o diabo também é um anjo. Sim. Ele chega pra Deus e fala, eu vou pegar esse menino aqui. Bom menino. Que bom menino. Eu vou dominar esse menino. Aí ele faz uma aposta. Mas faz você assinar, ele explica. Exatamente. Aí ele chega pra você, ele te oferece a sabedoria, você vai ser o cara mais sábio, o cara mais jovem. Você não vai envelhecer como eu. Você vai sempre ser esse Nicolas bonitão, que as meninas gostam. Com a pele. Só que aí você vai vender a tua alma a ele. Isso. Todos os seus valores você vai entregar pro diabo, porque ele é muito sorrateiro. Sedutor. E a política é assim. Sim, com certeza. Do tanto que você previu
esse local aqui foi um local de previsão sua, você não é mãe de nada, mas você previu, por exemplo, o Kim Kataguiri, né? Falando sobre o que ele viria a se tornar, né? Mas enfim, mas isso é porque você não acha que ele entrou na política? Mas total, um cara que dá nota 7 pro Maia e 3 pro Bolsonaro e me chama de bolsopetista. Mas enfim, o que eu sinto é o seguinte, você consegue se manter firme, você tem que ter um diálogo, lá na Câmara mesmo eu converso com todo mundo, mas eu sou firme nos meus posicionamentos. Então, assim, por exemplo, na campanha, muita gente fala, Nicolas, foi fácil você ganhar porque eu fui o segundo vereador mais votado, teve voto pra caramba, bateu recorde. Então, você deve ter sido super fácil. Pelo contrário, eu não usei um centavo de dinheiro público, eu fiz vaquinha, minha família me ajudando, minha igreja, a Direita Minas me ajudando. E, assim, consegui chegar lá. Mas, pra chegar lá, eu tive que recusar vários ofertas indecorosas. Por exemplo, você quer entrar na chapa? Você quer entrar agora é 50 mil. Se você quer entrar de última hora é 80 mil. Eu não vou entrar assim. Ah, não, porque quando você ganhar eu preciso de 3 cargos. E eu falei, não vou. Então, o partido que tá comigo não me propôs nada disso. Não fiz nenhum tipo de acordo com ele nesse sentido. E, obviamente, deixei bem claro desde o começo que eu entraria, mas eu seria alguém independente. Então, mas aí você não fica fraco? Não. Eu, por exemplo, tenho Você só fica você fica sem poder político, você fica sem barganha. Um cara que era chamado de fraco virou presidente, não tinha ninguém, nunca teve diretório. Mas vamos pensar nesse ponto. No ponto do cara que chega lá. Você não acha que o Bolsonaro agora está pensando muito mais em colocar uns senadores fortes para ele poder ter esse jogo político? Porque você sente que não adianta você ter... Hoje em dia não adianta você ter... milhões de votos? Não, milhões de seguidores e milhões de votos. Hoje em dia o jogo ali tá sendo... Muita gente para comandar. A votação. A votação. O próprio Bolsonaro falou isso aqui. A votação. Sim, Emílio, é importante. Mas, por exemplo, lá na Câmara, o meu projeto de proibindo a linguagem neutra já passou em todas as comissões, pela constitucionalidade, vai para o plenário. Já protocolei um outro projeto contra a questão da corrupção, junto com o vereador Ciro Pereira. Eu consegui derrubar uma moção do PT, também em plenário, que eles estavam ali relativizando a atitude da polícia no caso do Jacarezinho. Então, assim, eu tenho construído algo, eu tenho conseguido, sabe? Nós derrubamos um empréstimo bilionário do Calil que iria para uma ocupação ali no Isidoro. Então, assim, eu converso, eu dialogo, eu falo. Por exemplo, eu chego lá e bato na esquerda, mas eu sei que é tipo uma escola, pô. Uma hora eu vou ter que fazer trabalho com você, Lógico, uma hora eu vou ter que pedir a borracha porque eu esqueci. Tem que ter diplomacia, você tem que conversar. Mas, assim, eu vejo que tudo, obviamente, tudo tem um limite. Ô, Nicolas, você falou da porrada na esquerda. A esquerda, ela substituiu e tá moralista agora. Queria falar com você, queria a tua opinião sobre o caso do Maurício do vôlei, que deu uma opinião sobre o Superman bissexual, foi demitido do time. Só fazer um adendo, desculpa, na verdade nem foi sobre a publicação, né? Sim, sobre a publicação dele, exatamente. É a opinião dele sobre o personagem que não existe. E aí a galera começou a lacração foi mandado embora e o pessoal pedindo a cabeça dele. Como você avalia isso, uma opinião do personagem que não existe? Então, a publicação dele foi no seguinte sentido, olha, vamos ver até onde nós vamos chegar. Sim. A publicação dele mostra onde de fato nós chegamos já. Que você não pode exprimir uma opinião contra, né, os lírios do campo aí do LGBT, caso contrário eles vão pra cima de você com tudo. Ou seja, você não pode mais discordar de uma prática ou de um comportamento, caso contrário você é homofóbico. Exato. Então você pode falar mal de pastor, falar que ele é ladrão, pode falar mal de padre falando que ele é pedófilo, você pode falar mal de todo mundo. Aí quando você se posiciona contrário a uma prática, você é homofóbico, vai ver se eu tô na esquina. Então assim, eu por exemplo tô sendo processado porque eu chamei um homem de homem. Como assim? Pois é. Aí o que vai acontecer? Ser hétero agora vai se tornar crime. Um cara vai chegar pra você, igual aconteceu, por exemplo, com as LGBTs, eram lésbicas que recusaram fazer sexo com trans e elas foram consideradas transfóbicas. Ou seja, você não pode nem mais escolher quem que você transa. Então, assim, se um cara chegar pra mim e falar assim, olha, eu quero transar com você. Eu falo, não, meu irmão, você tá doido? Sou hétero. Ele, o quê? Você é homofóbico. Então, ou seja, se um homem agora já não liberar mais, ele é homofóbico. Todo mundo agora tem que virar gay. Caso contrário, você é homofóbico. Então, no caso do Maurício, não foi por causa daquela publicação. Foi porque ele, obviamente, é um apoiador do Bolsonaro. Do tanto que tem vários outros atletas que postam várias outras coisas e ninguém mexe uma palha para poder denunciar isso. E o que acontece no caso aí, que é o sério disso? Qual que é o perigoso disso? Que a igreja, por exemplo, tem um posicionamento com relação à homossexualidade. Como é que vai ficar isso? Se eu passar a falar agora que, olha, eu considero a homossexualidade pecado. E aí? Aí o cara vem pra cima de mim, e aí, Nicolas? Se o seu filho nasceu homossexual,
eu vou condenar isso 100% e vou amar ele 100%. Porque eu tenho a maturidade de reconhecer algo que é uma prática e algo do que é o meu filho. Mas eles não conseguem fazer isso. Agora, se você discorda do meu cristianismo, eu posso falar, não, você tem que concordar. Caso contrário, você é um cristãofóbico. Olha o quanto que soa ditador isso. Agora, o que fizeram com ele é absurdo. O Minas, a Fiat, promovendo a cabeça dele, pedindo a cabeça dele. Sim, isso, patrocinador. Sabe, ridículo. Mandar um abraço pro Maurício. Já encontrei com ele, já almocei com ele. Mandar o Maurício. Não se curva a pressão do coletivo. Se essa porta se fechou, outras vão abrir. Problemas que se dão nesses caras, velho. Mas você não acha que isso é uma celebração? É exagerado? Isso aí vai... Daqui a pouco as pessoas não vão mais... Brega. Não é brega ou não. É, por exemplo, é uma celebração. Porque, por exemplo, se você pegar realmente os gays, gay não podia ter cargo público até anos 60, né? Nos Estados Unidos você não podia ser funcionário público se fosse gay. Tem vários filmes lá. Tem a história do Harvey Milk, que foi o grande cara. Uma coisa... Ganhador do Oscar no filme. Então, eu acho que quando você ganha uma casa, eu acho que esses movimentos, eles estão celebrando aquilo. Então aparece um monte de distorção. Mas eu acho que à medida que vai passando isso aí, a tendência a tendência eu acho que é voltar a se entender. Emílio, mas qual que é a questão? A questão é que a esquerda, como a gente sempre fala, ela compreendeu que ela ganha através da cultura. E antes de todo genocídio físico, tem um genocídio cultural. Por que, por exemplo, você abre um canal de televisão, você tem ali o cristão sendo taxado como careta, a mulher ali, né, que é evangélica ali com coque, com um saião, você tem o galã da novela, que é o adúltero, e você tem o homossexual, que é o legalzão, é o gente boa, conta piada, que é o cabeleireiro. Eles vão construindo uma narrativa que fica no seu subconsciente, que inclusive Antônio Gramsci, ele chamava que essas pessoas eram os intelectuais orgânicos, ou seja, são pessoas que estruturam, organizam o pensamento revolucionário. E esses caras, por exemplo, o roteirista de filme, é muito mais importante para a revolução cultural do que um político que fala para as massas. Por quê? Porque o roteirista consegue alterar a rota do seu pensamento para algo que ele quer. Então, por exemplo, você abre ali um filme de comédia hoje. Você consegue ver um filme de comédia hoje com sua família? Não consegue. Porque tem uma cena de sexo, porque tem ali uma piada com a conotação sexual. E aí a criança hoje é o grande alvo. Por que eles estão investindo tanto em propagandas com criança arrotando ali ideologia? Por que eles estão fazendo com que crianças, né, por exemplo, a Turma da Mônica, o Maurício de Souza, talvez vai colocar aí um personagem LGBT. Aí eu não posso colocar talvez o perigo disso, falar, pessoal, eu sou contrário a isso por conta disso. Você não pode nem mais questionar. Mas caso você não é a favor da liberdade homofóbico. Também? Não sou a favor da liberdade, por exemplo. Se ele quiser fazer mas a questão, a diferença é que você opina e depois a questão não é existir, ok? Por exemplo, tem uma propaganda do Bradesco que usou um monte de criança para poder ficar derramando ali ideologia racista, sexista, Teve aquela propaganda também do Burger King, deles falando, olha, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma mãe. Aí sabe o que aconteceu? O pastor Jorge Linhares, lá de BH, de Getsemane, fez um vídeo contrário, falando, olha, esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe. De acordo com a Bíblia, que diz que existe homem e mulher. Um procurador foi lá e intimou ele para poder testemunhar. Ou seja, não é uma questão, não é uma questão de aceitação, uma questão de imposição. São coisas bem diferentes. A pessoa faz o que quiser na vida dela. Agora, querer impor isso e falar ou você aceita ou você aceita... Então, mas é totalitarismo. Mas eu acho que isso aí vai chegar uma época... Eu acho que é celebração. Eu acho que é celebração. Porque o próprio cara que está explicando... Tudo bem, a política se apropria de todas as minorias. Tá, só que aí o que acontece? Quando você começa a ver a consequência disso, no dia a dia começa a ter distorção. Aí o próprio cara que se apropriou daquilo fala, opa, não vou mais mexer. É que nem você querer ser politicamente correto. Você não consegue. Você não consegue ser essas regras, porque ela é muito rígida. Entendeu? Porque ela fica todas aquelas minorias e o que sempre diz é o seguinte: todo mundo que quer um lugar bonito na mesa da tirania. Total. É o que todo mundo quer. Os lacradores, todo mundo quer. Você quer sentar num lugarzinho bonito, o teu nome, num lugarzinho melhor para que você mande nos outros. Exato. A grande verdade é essa. E o poder se apropria disso justamente para ter voto e para se manter no poder. Por isso que essas armas são tão poderosas. Por exemplo, a ideologia de gênero. Não é algo que você fala assim... Você pode parar e pensar, quem está assistindo, fala assim, qual que é o problema, Nicolas? Do cara se achar uma mulher
No outro dia você achar um homem, no outro dia ele se achar uma banana, um abacate. Qual que é o problema disso? Deixa as pessoas viverem. O problema disso é que existia homossexualidade na Grécia Antiga, existia lá em Sodoma e Gomorra, existia. Porra, tem um jacaré tarado. Pois é, um jacaré tarado, né? Imagina você se sentir um jacaré, né? Ou seja, qual que é o problema disso? Qual que é o real perigo disso tudo? Você está quebrando identidades. Quando você pode ser tudo, na verdade você não é nada. Ou seja, o que está acontecendo hoje? A realidade não é mais aquilo que eu vejo, é aquilo que o interlocutor te impõe. Ou seja, por que vocês falam comigo que isso aqui não é uma bola? Porque, obviamente, isso aqui é um celular. Então, a verdade é aquilo que está em si mesmo. Mas hoje é o seguinte, se você olha para algo, aí tem juba de leão, tem dente de leão, ruge como leão, mas você tem que chamar ele de gatinho. Isso é uma atividade para o quê? Para você negar a realidade aos seus olhos. Daqui a pouco vai ter marmanjo de 50 e tantos anos falando que é uma criancinha. Já tem. E aí se esse cara foi e fizer sexo com uma criança, vai ser pedofilia, Emed? E aí eles podem falar, não, peraí, mas é uma criança. Então, mas isso aí é a distorção da coisa. Exato, e a esquerda quer isso. Porque hoje em dia o que acontece? Eles falam que a gente já passou pela época da informação e hoje é a época da influência. Né? As pessoas se influenciam, elas estão muito influenciadas por todas essas coisas. Influências. Isso que é bacana, isso que é legal, eu sou progressista e tal. Mas isso aí eu acho que, à medida que o tempo passa, eu acho que se acomoda. A única coisa que eu discordo do Nicolas nesse sentido é assim, o cara ele pode se achar um rabanete, mas eu acho que ele tem o direito de falar, não, você não é um rabanete. O direito de falar, exato, ele pode achar que ele quiser. Mas aí tem duas coisas. Mas hoje em dia, esses caras estão dando a regra do jogo. Exato, é isso que é ruim. Exatamente, é isso que é ruim. Mas ninguém quer ser regrado. Porque antigamente, quando você fala da igreja, a igreja que era moralista. Exato. A igreja era Ela moralista. Você não pode usar vestido comprido, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, estamos aqui e tal. Isso aí... Quando a esquerda tomou conta e foi para a escola, que é mais progressista, vamos chamar assim, ou qualquer coisa de costume, essa coisa toda, hoje eles estão querendo ditar regra. E eles vão ficar tão careta quanto os caretas eram os moralistas antigos. É a nova igreja. Mas eu não acho que é um pêndulo. Eu não acho que é um pêndulo. Eu acho que vai... Porque o que acontece? O feminismo, por exemplo, a ativismo LGBT, eles conseguem ir na alma da pessoa. Eu vi o que a esquerda é capaz, por exemplo, de fazer com um adolescente, um jovem, dentro da faculdade. Então não é somente uma questão, Emílio, de assim, o cara viu aquilo dali e quando ele crescer ele deixa de ser... Ele para com essa besteira. Não. Do tanto que a gente tem um monte de gente aí velho que defende a esquerda, que é progressista, que acha ainda que Che Guevara é herói, que acha que ideologia de gênero é algo lindo. Não, então, mas assim, é porque não paga DARF. Pois é. Eu também era. Mas você não acha, Nicolas, eu usava a camisa, eu usava a boina do Che Guevara. Legal. Comprava charuto. Eu sabia aquela... Comprava charuto cubano. Tinha música cubana. Hasta la vitória sempre. Sentava no colo do papai. Até o dia que começa a chegar a DARF. Vem uma conta. O DARF vem chega. Rasgando. A conta chega. E aí você fala, meu Deus do céu, não tá certo isso. Aí você muda. Eu acho que é assim. Precisamos ter calma. Eu tenho calma, eu tenho esperança. Mas de verdade, quando você vê uma geração que fala todes, aí a minha esperança se esvai. Pera lá. Aí é tonto. Aí é tonto. Mas os idiotas não vão ganhar por ter razão. Eles vão ganhar pela quantidade. Exato. Se for assim, aí é tonto. Mas é isso mesmo. Mas é o que está acontecendo, essa tonteria. Pois é, tem gente que vai em manifestação do MBL. Mas aí, beleza. Aí também não vamos exagerar. A gente tá falando com pessoas legais. Fazer um break? Posso fazer um break? Vamos. Mais uma vez, antecipadamente, minhas desculpas de usá-lo neste programa, mas a audiência adora você. Sim. Você vai sair para deputado federal. Governador. Que isso? Porra, não tem nem idade. Hã? Não tem nem idade pra isso. Por quê? Vai fazer 15. Ele falou governador, não tem. Não, mas você vai sair deputado. Vai. Não pode falar, né? eu acho, isso eu acho a coisa. Um dia eu vou. Idiota. É chamar a turma de tonta, né? Mas pode falar que é pré-candidato. Mas pelo menos eu admito. Do quê? Que eu posso ser um pré-candidato. Não, mas não vamos. Sentir uma pontadinha de leve, a gente tá num outro sem clima, pontadinha. Nicolas. Outro clima. Não, sim. Estamos num clima. A gente tá namastê aqui. Namastê. Carpe Não tô diem. entendendo o silêncio. Do quê? Namastê. Namastê. Silêncio dos inocentes. Hoje, às 18 horas, o deputado mais bem votado em BH, Vereador. que é o Nicolas. Vereador. Falou que é deputado? Você falou deputado.
Sim, eu vou fazer o break. Eu só tô anunciando o teu show lá. Isso é desagradável, hein, Delari? O cara corta o apresentador. Ele corta. Fica assim. É só no dedinho. Ele é o manobrista da PAN. Ele quer que você faça a baliza. Ele é o Vira pra esquerda, Emílio. É o Renato Gaúcho na beira do campo. É o seguinte, hoje às 18 horas, o Nicolas vai estar lá no mais um podcast, lá com o Ervilito, com o Delari, e ele tá gentilmente vindo aqui. A gente vai continuar falando sobre política daqui a pouquinho, depois do break aqui na Jovem Pan. Vai lá, Reginaldo. Muito bem. O que eu vou falar? A chamada pra... Cadê a chamada? Põe a chamada aí. Cabeça. Cadê a cabeça? Cabeça 01. Cadê o pai? Não... Cadê a cabeça? Ah lá, atenção, silêncio. Hoje no programa Pânico Hoje, no Pânico, na Jovem Pan News, vamos receber o vereador Nicolas Ferreira, um dos nomes mais promissores entre os jovens políticos brasileiros. E vamos ter também o Rodrigo Constantino. Não faça como Bolsonaro, assista até o final. Pânico começa às 11 da noite aqui na Jovem Pan News. Que simpatia. Muito simpático. Muito Serginho simpático. Sila simpático. Ele olha com carinho pra câmera, né? A simpatia da Ele é tão simpático. Muito bem, põe a plateia aqui, vamos lá. Cadê aqui a plateia? Cadê? Vamos ver se tem alguém de Minas. Tem alguém de Minas aí ou não? Tem alguém de Minas? O que eu vou falar? Não tem ninguém de Minas. Ô Paulo, olha o Olha Thiago lá, Santos. os caras lá, ó, só no coisa lá, ó. Tom Nicolas. Quem é de Minas aí? Não tem nenhum mineiro aí? Uai, mineiro, filho? Tem Porto Alegre tá aqui. Ô Nilson. Ali, ó, time Nicolas ali, o Barbinha falou que é de... Quem? Ali, ó, o rapaz ali que tá com o Nicolas e o Bolso atrás, ele falou que é de Minas. É nada, pô. É mentira. Os caras Mentira. Vocês querem vir cavar pênalti aqui, hein, Zuzu? Eu Vocês tava... De Minas ali, ó, o Alexandre que é de Uberlândia ali, ó. O gordo, o Alexandre de Uberlândia, ele é de Minas. Uberlândia. Lugar de fala. Fala aí, Alexandre, beleza, irmão? Fala, Alexandre. Beleza, galera. Como é que tá aí? Como é que é o... Estamos aqui com o Nicolas lá, ele é de BH. Você conhece ele ou não? Eu acompanho ele na mídia aí, eu sou fã desse rapaz, ele tem um posicionamento assim bem firme, né? Sim. Gosto muito das coisas que ele fala, ele é bem coerente com as coisas. Você é conservador também? Você é mais Conservador na coxinha. Você é mais... Rapaz, eu digo o seguinte, hoje quem tem família, filho pequeno, igual eu que tá na escola... a gente passa a ser conservador, né? Porque o que vinha acontecendo dentro do ambiente escolar era bem preocupante, né? O que, por exemplo, Alexandre? Forçar a menina a usar batom, falar que não tem nada a ver, pode usar o mesmo banheiro, os livros, o que vinha escrito nos livros, né? As imagens que vinham nos livros. Aquele livro que o Haddad tanto fala que não lançou e ele mesmo fez propaganda, distribuiu em algumas escolas aqui em Minas. Que é isso então a gente que preocupou na época, né? É isso que o Nicolas estava falando aqui, porque ele é complicado, né? Que o mundo também não pode ficar do jeito que é, né? O mundo muda. Eu falo o seguinte, eu acho que tem coisas que não precisa ensinar para a criança, a gente tem que deixar o curso seguir seu rumo. Tem certas coisas que não precisa ser falada. A criança não precisa ter aquele entendimento. Igual, por exemplo, minha filha. Minha filha hoje, ela vê um homossexual e ela trata ele como uma pessoa normal. Ela não pergunta por que ele é daquele jeito, por que ele usa aquele tipo de roupa, por que ele tem aquele cabelo, por quê? Eu não falei nada, deixei ela ter a própria visão dela. Exatamente. Mas eu vou ser bem honesto com você, viu, Alexandre? Eu fui da escola antiga. Porra, eu tinha educação moral e cívica. Sim. Régua. Apanhava de régua, joelhava no meio. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Diga-me. Tudo de ruim que eu aprendi na minha vida, eu sou hoje este canalha. Isso. Porque eu aprendi na escola. Os obstáculos. A escola, você aprende a falar palavrões horrorosos. A turma do fundão. Quando eu entrei, eu era um menininho que só falava totó. Sentava na primeira cadeira, recebia cuecão em São Manuel. Mamãe e papai falavam, vai fazer totó, vai fazer totó. pipi. Era totó e pipi. O meu popô no seu pipi. Na escola, eu tomava, não é totó nem pipi, é bosta. Aí eu cheguei em casa. Acorda. Bosta! Apanhei apanhei, mas aí eu falava, então a escola, cara, é onde junta a turma. Então, é complicado, você tem toda a razão, é complicado. Esse negócio da escola é complicado, mas eu acho que não é nem porque na minha época, cara, era os milico.
Era milico. Sim, mas aí eles era ignoraram escola de milico. cultura, Era o foi isso que Médici. eles fizeram. Não, você sabe o que a gente fazia? Zoava o hino. Aí. Zoava o hino. Ia lá e zoava. Por quê? Porque você vai... A tendência de quando você é moleque é dar a volta. É Sim, querer sempre dar a volta. Mas a geração tá Porque você- queimando bandeira, por exemplo, do Brasil. Em Então, mas manifestação. daqui a pouco isso aí, quando o cara começar a mandar, eles vão ser contra. Entendeu? Eu acho assim. que a cultura não é. A sociedade não é igual uma banana que vai apodrecendo, é a natural. Existem pessoas, existem engenharia social, pessoas que fazem algo com uma causa, com um objetivo. Basta ver todo o ativismo que os caras têm para poder legalizar várias coisas que a gente vê que não deveriam ser legalizadas. Então, eu não tenho essa esperança toda, não. De Você verdade. acha que é uma. Você é do globalismo, é isso? Claro. que você tem? Não, eu não tenho algumas questões conspiratórias, mas eu vejo que existem fatos. Fato é que hoje a nossa geração é muito mais imbecil do que anteriormente. Hoje a nossa geração... Não é ela culpa do teu pai. Ela não tem limite. Não, É meu culpa pai não. minha. Meu pai não. Não deu limites. do teu pai. Não, meu pai não. lógico Pelo que é. contrário. Se deixou muito Se livre. a geração é ruim, não adianta você chegar e falar assim, que nem os caras falam, esta geração de hoje é mimimi. É culpa nossa. Por quê? Você deveria Não, ter é porque feito você... diferente? É, claro. Como? Ué, a outra geração, Como? a culpa é tua. Ué, não sei, pô. Então, falhou? A culpa é tua. É Tua. tua. Nada. Então cuida lá do teu Da tigelinha. Sim. Cuida lá, McFly. Porque se você falar, isso é muito fraco, a culpa é tua. Você também. Não é dele. Senão você manda embora de Veio de casa. colete Quem? salva-vida. Eu? Apelou! Apela também. Apelou! Já Deixa eu vai, fazer. já vai querer apelar agora aqui também. Brincadeirinha saudável. É. Deixa eu fazer uma pergunta pro Nicolas, só pra não ficar um clima ruim entre a gente. Mas a gente sempre tem uma prova. Quer que eu levante e vá embora Zuckerman, também? o rei do raciocínio rápido. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Bolsonaro, ele acho que em 2018 falou que ele era contra a reeleição. Como? Daqui 20 segundos eu vou fazer a questão. Tá alta audiência, A gente vai hein? voltar aqui. Porra, Vamos lá. você tem Um que abraço sair a pro André presidente. Machado. Turma gosta. Pô, É meio vamos presidente. lá, a gente muda Turma a lei. nova. A gente muda a lei. Hã? Bota Pô, uma, o cara bota uma tá dando PL puta lá. audiência. Mas é época da briga, né? Os caras querem briga. Não vai ter briguinha não, amor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Estamos também na Jovem Pan News. Eu preciso sempre guardar esse nome porque são várias... Multiplataforma, com vários formatos. O Pânico agora ele tem um formato no rádio, tem outro formato no YouTube, tem outro formato para TV que estreou. Ontem estamos no segundo programa e hoje a gente está recebendo aqui ele que é muito querido pela audiência, é um moleque novo, um moleque bacana, fala bem, era pobre, saiu da periferia de... Pode falar BH. pobre? Não pode falar pobre. Correria. É feio. É feio hoje em dia falar pobre. Não, vai falar o Pé quê? de chinelo. Vai falar humilde. Era humilde. Não, humildade não tem nada a ver com dinheiro. Era um cara humilde, é mais bonito. Humildade não tem nada a ver com dinheiro. Humildade já. Oi? Humildade. É. Era um cara da perifa, cristão, virou o segundo vereador mais bem votado de BH e agora é pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Boa. Eu já lancei aqui. Pois é, já me lançou aí. Surpresa. Eu já lancei e você vai brigar com o Marinho na tribuna, que é lá onde tem que vai ser ser as lá. brigas. Marinho também vai ser Marinho 22. É Marinho. Marinho 22 e Nicolas 22. Olha o Aguardo. nosso time. Aguardo ansiosamente. A gente colocou um monte de cara ruim na última legislatura. E agora tem a turma nova. A democracia. A segunda leva. A segunda A leva. segunda leva. Ano que vem é a segunda leva. A democracia é bacana porque é assim. Porque você erra, você fala, puta, Você fiz. pode acertar na e aí na próxima. próxima você tenta acertar. É a segunda É chance. isso, Nicolas. Com certeza. A gente elegeu ali, por exemplo, Alexandre Frota, Demais. Dani Pimentel. É impressionante. Joyce. Não é Joyce. Não ganha pra vereador. É Dória. Não tem condição. O É Dória, surreal. Você não Não. gosta do Calcinha? Ah, é uma das figuras Calcinha mais. tá subindo, hein? Uma das figuras, Oh, pois tá uma é. loucura. Isso aí é no incrível mundo do Emílio. Não existe Ah, isso. calcinha tá subindo, Parece calcinha tá foguete. subindo. Subindo a Isso. calcinha tochada. Calcinha. Vai ser um Põe fio o dental calcinha maravilhoso. É, a Tá. calcinha tá subindo. Põe a dança do calcinha. É, ele mudou a dancinha dele, né? Você viu a dancinha É, dele? tá atualizado. Ô, Delari, não tem a dancinha dele? Aquela que ele tá muito Calcinha animado. apertada 2.0. Você não gosta Tocando do Calcinha? araqueto. O calcinha vai ser o candidato. Oh, mas é lógico, aí. Você não vota no Calcinha? De jeito nenhum. Você é bolsonarista, né? Mas Não. agora eu vou agora te apertar igual a turma faz o contrário. Num eventual cenário calcinha e Lula, você apertaria o Você 45. tira a calcinha ou... Eu tenho a capacidade de fazer decisões, né? Rápidas. Boa. Então é óbvio que iria de Dória se fosse contra o Lula, né? Qualquer coisa é contra o Lula. Tem gente que fica em cima do muro, mas não tem como não. Tem Puta, que ser... os caras só tem essa foto aí. Por isso que falam mal. Tinha? São colunistas. É verdade.
colunistas da TV. Ele só põe essa foto. É o único que tem lá. Essa é da época da... Você pede ele dançando. Tá vacinando há um ano. Tem essa também. E essa deixa eu falar um negócio pra você. Banco de imagem. Deixa eu falar um negócio pra você. Você sabe quem teve aqui no programa Pânico? Foi o Cunha. O Cunha é politicão profissional. Isso. Olha lá, raposa velha. O Cunha não é essa? Arerê. Não, tem que ser a nova. É a nova. Essa é a nova dança. Mas essa é demais. Essa é maravilhosa. Essa é que canta do balcão. Deixa eu falar sério agora. Tim Maia. O cara te põe fora do timing. Mas depois a edição acerta. Obrigado, o nosso Nicolas. O Nicolas. Nicolas é o editor, Nicolas. muito bom. Quem? O Esquilinho? Esquilinho. A hora do barulho. O Esquilinho eu tenho mesmo. Nossa, tá bravo. Você sabe o que eu tô falando. Deixa eu perguntar um negócio pra você agora, sério. O Cunha veio aqui e o Cunha é um cara... Tem muita gente que odeia o Cunha, tem gente que gosta do Cunha. O Cunha é o Cunha, o Eduardo Cunha. O Cunha, ele falou o seguinte, cara, 2022 não tem terceira via. É Bolsonaro e Lula. É isso aí. Vai ser o PT, o anti-PT, o anti-Bolsonaro e o coisa. Essa turma nossa, a turma que tá aqui e tal, vai decidir quem vai ser o próximo presidente da República. Sim. Esse bolo, que seria a chapa tênis, que seria essa turma que está em dúvida. Ele falou, talvez o Dória ele possa entrar agora para biscoitar 26. Quem entrar nesse jogo vai estar pensando a longo prazo. A longo prazo. Na outra eleição, na próxima, porque aí ele vai ser o cara que vai disputar contra esses dois. Mas ele falou que agora não... E pode ser que até o Bolsonaro volte, ou o cara do PT volte, não, se o Bolsonaro ganhar ou não. Mas ele fala, tá decidido agora, não tem jeito. Você concorda com ele? Eu concordo, eu acho que não tem outro cenário, não tem outro nome. Eles ficam queimando aí os neurônios aí, tentando apresentar um nome, nunca sai. Ou se alguns nomes assim, tem que rir, né? Danilo Gentili. Para presidente, colocar o quê? Dória. Não tem outra terceira via, infelizmente. O Moro, né? Talvez seja o nome. Então, mas o Moro, eu tenho informações. Ele vai loiro agora. Não. Eu tenho informações quentes. Quentes. Posso dar ou não? Sérgio Loiro? Claro, Sérgio Loiro. Eu tenho informações quentes. Vai votar loiro, vão votar nele. Eu tenho informações quentes. Eu devo dar ou não? Vai, fala aí. As quentinhas do criar. Brasil, as quentinhas do Emílio. Na topinha do Emílio? Ok. Vou dar essa informação. Na topinha do Emílio? Por um Brasil mais loiro. Fontes. Não, eu acho que você deve... A fonte é a seguinte, veja bem. Pesca e pague. O que mais tem nessa direita, que foi bolsonarista um dia, pulou fora do cavalo, é o oportunismo, é o pesca e pague. Luciano Huck, o Datena, todos esses caras. É o quê? Diz que o molho vem aí, vai jogar a minhoca. A minhoca. A minhoca tá lá. Tá no mar. A minhoca tá lá. Aquela minhoca Se a turma pegar a minhoca, ele fica. Vai. Se não, largar a minhoca, ele pula do cavalo. Entendi. Você entendeu? Que é o pesca e pague. Claro, tem muito pesca e pague. E é até bom fazer isso, que aí fisga. Então, quem tá contrário ao presidente mesmo, as máscaras caem. Então, mas aí você acha que ele não pode ser um player bom pra essa mexer no baralho? Da chapa tênis, eu tô falando, da terceira via. Não tem expressão. Aquilo que o Moro fez com o Bolsonaro, o que brasileiro odeia traição. Bolsonaro, o brasileiro odeia traição. E o que o Moro fez foi isso. Então, quando você olha para o cenário de ano que vem, não tem, vai ser Bolsonaro ou Lula, a gente vai ter que fazer uma escolha. E aí uma escolha entre talvez um prato que você não goste muito, e o outro que é um lixo, você vai ter que fazer uma escolha que uma criança saiba fazer. Mas tem gente que fica, sabe, quebrando a cabeça com isso, como por exemplo o pessoal, por exemplo, do MBL. Que eu sempre falo aqui, porque fazem um serviço principalmente para a juventude. Se bem que perderam muito espaço aí e já estão bem esquecidos. Tô lembrando deles aqui à toa, inclusive. Mas Nicolas, desculpa, Aua. Quer fazer, por favor? É só falar que o Moro é o único que tira voto do Bolsonaro, certo? Quem? O Moro? O Moro é o único candidato que acho que tira uma parcela. Tira uma parcela, tira. Não, mas tem o Dória também. Não, mas o Dória não. Não, o Dória não divide voto. Perguntar pro Marinho. Marinho tá calado. O que você acha, Marinho? Você tá calado. Nesse cenário, o que você acha? Qual é o player que mexe mais no jogo? É o Moro. Hoje, como eu tive uma certa presença constante ontem, eu resguardo meu direito de ficar em silêncio. Mas o que você acha? Hoje ele não quer bola. Quinta emenda? Os meus comandados. Mas, Emília, aí é muito contraditório. É Tigrão com o presidente Chuchuca comigo? Não vem não. Não, aí é loucura. Ele já chamou pra direita, esquerda. Não vem com briguinha, não. Não é briguinha, é porque, não vou admitir. Não vem com esse seu paieiro mineiro. Ele quer ser um paeirinho.
Deixa Aí eu é falar incrível. sério. Não, Ai, caramba. Não, porque ficou calado. Você também quer. Ele vai fazer você levantar, irmão. Chamou os outros polícias aqui, por exemplo. Veio aqui o Eduardo Cunha. Quem? O Cunha? Eu não vi chamando de cara. Agora, veio aqui, né, o presidente da República e... Não, mas foi no calor da Augusto emoção. Nunes. Não, mas no calor da emoção você também fala as coisas. Não, mas eu também falo merda. Sim, claro, mas o problema é você sempre falar merda, né? Esse que é o problema. Se eu concordasse, eu até concordaria com o Marinho, mas aí seriam duas pessoas falando merda. O que acontece? Ontem, o Augusto Nunes falou aqui o seguinte, que um entrevistador, quando ele extrai informação, quando ele não extrai informação, ele fracassou. Ontem, além do André Marinho ele fracassar, ele também cometeu também um desrespeito, não somente com o presidente, né, ao fazer uma pergunta que tem até, eu poderia até dar uma certa validade a ela, contudo a construção dela foi maliciosa, né, com algumas acusações ali indiretas e chamando de cara, né, eu duvido ter peito para poder, não, durante a pergunta, eu vi 1 milhão de vezes, chamar de cara o presidente, eu duvido se chama um ministro, né, do STF de cara, e inclusive depois, quando o presidente já tinha ido embora, falou assim, porque aqui não é a live do Talibã dele. Comparando a live, né, do presidente, que ele fala para pessoas com a população. Outra coisa, desrespeitou não somente o presidente, mas também os colegas aqui da bancada, que perderam uma oportunidade, né, de fazer perguntas. E além disso tudo, desrespeitou a emissora. A emissora que estava se lançando, né, e aí fez um fiasco de colocar o ego acima de tudo. E o pior de tudo também, fazendo um desrespeito com os produtores, trabalharam aí talvez anos para trazer o presidente e utilizou para palanque. E pior de tudo, com a audiência que se sentiu desrespeitada, obviamente, com isso. Agora, o presidente foi destemperado? Sim, concordo. Agora, ele tem total falta de razão com relação à atitude dele? Eu acredito que não. Por quê? A pergunta era boa? Porque o presidente, sabe por que ele tomou aquela atitude? Que para quem está assistindo, ele é um cara verdadeiro. Ele não foi criado, sabe, em pranchetas de marqueteiros políticos, onde ele é acostumado, olha, se fizer isso, ações padronizadas. Não, ele é um cara de verdade. E, inclusive, o Sami, inclusive seu amigo aqui do lado também, o Daniel, fez uma pergunta crítica, e ele respondeu por quê? Porque pergunta crítica não é desrespeito. Mas quando você quer induzir uma pergunta provocativa, que você poderia estar perguntando sobre tantas outras coisas, que a audiência estava querendo ver, você perde uma chance. Então deixou aqui mais uma vez claro que além de péssimo entrevistador, além de desonesto, também não sabe elaborar uma pergunta. Bom, mas deixa eu falar um negócio pra você. Não vem não. Não, o cara fala pra caramba. Eu penso o seguinte, essas coisas acontecem em momentos ao vivo. Um momento ao vivo, às vezes você tem uma consequência que você no calor da emoção. No calor da emoção. Agora que a Paulinha ficou triste, mas você não pode abrir 6 meses. Não, ela ficou chateada. 6 meses? Isso. Não, ela tá 2 anos. 2 anos pra trás. Eu vou trazer. Olha lá o Bolsonaro levantando. Mas a gente não sabe se ele foi no banheiro. Emílio, a audiência, dá uma olhada nos tweets, com a quantidade de pessoas falando assim, olha, eu vou parar de ver Pânico. Porque não foi a primeira vez que o André Marinho desrespeitou o presidente. Me desrespeitou, por exemplo. Você está estimulando a audiência. Desrespeitou outras pessoas. Não estou estimulando a audiência, não. Eu leio as pessoas, eu converso com as pessoas. Hoje, inclusive, eu postei no tweet aqui. Muito embora tenha acontecido aquilo ontem, vejam. Porque eu vou ali falar algumas perguntas. Eu falei isso por quê? Aí depois você vai ver, pode ver. Lá na internet você vai olhar, as pessoas falando assim, muito bom, Nicolas, eu não vou ver, porque realmente eu não consigo ver uma pessoa desrespeitando os convidados. Não é somente o presidente, Emílio. Foram várias pessoas, inclusive eu, diversas vezes. Mas eu tô mentindo? Mas vamos deixar isso pra lá. Ninguém aguenta, não, eu aguentei. Quem me chamou, por exemplo, de bezerrinho em várias coisas foi você. Eu nunca desrespeitei, André. Calma, sem brigas. Bom, a audiência pede a cabeça... A audiência pede a demissão de André Marinho. Mas não vai não. Mas ele não vai não, vai ficar. Aqui há uma ditadura. Exato. Quem manda típica de Deus da calvície. Isso. Se Deus da calvície assina, a gente faz assim. Marinho é nosso. Senão não adianta. Não adianta esse discurso. Não vai, não. Certo, Marinho? Não renunciarei. Marinho vai ficar. Mas a Paulinha tá triste. Não, tá triste. Não vai responder, não. Lógico que vai. Aí não, fica por aí. Eu tenho uma pergunta boa pro Marinho. Vocês... Não, o cara tem que falar. Não, esses aqui, eles querem botar foguinho. Queremos. Vocês querem botar... Essa questão aqui... Os caras querem botar foguinho pra lacrar. Não, vamos deixar pra lá. Não. É o seguinte. Daqui a pouquinho, Constantino. Tá, o Constantino também. Constantino. O que é? Que põe junto. O Consta. O Consta?
Não, mas é isso, o melhor. Consta tá bravo 3 também. contra 1, vai. 5 contra 1. Não, eu tô aqui contigo. Não vai demitir o Marinho, não. Eu tenho o direito de falar o que eu quero. Liberdade de expressão. Escorregou. Liberdade de expressão. Mas ele aí, né? não, mas pera Podem lá. vir. Pera lá. Podem vir. Vem em mim, Dodge Ram. Deixa eu falar um negócio pra você. Não dá pra esperar muito de um cara que nem sabe se a Terra é redonda. Vamos começar por isso. Fico feliz. Sério mesmo, você nem sabe. essa maior acusação contra mim, você é muito fraco, Eu fico feliz cara. que eu aluguei uma mansão de 6 milhões e meio de reais na sua cabeça, que você tá fixado comigo desde ontem, mobilizando toda a sua patota pra tentar criar um doce. Mobilizando a patota. Ele acha que eu tenho, eu acho que eu faço parte mesmo do gabinete do ódio. Exatamente o que você fez ontem. O que eu fiz ontem? Que isso? Tá sabendo minha vida agora que eu fiz ontem? Ô, Chupetão, pera lá. Eu não brigo pra Desliga baixo. o microfone. Que isso? Desliga o microfone. Não tem. Aí é censura. Não, deixa ele falar, eu falei, pô. Deixa ele falar. Deixa ele falar, O cara tem que ter liberdade. Deixa o Marinho falar. Ele não devia ter falado era ontem, mas hoje pode falar. Não pode falar. Depois sim. Não, perguntar tudo bem. Perguntar tudo bem. Presta atenção. Exato. Presta atenção. É justo. Presto. Silêncio. Silêncio. Obrigado, Reginaldo. Olha o índio fazendo corte. Só briga pra cima. Permitirei ofensas. Sim. Você tá de baixo. Não permitirei ofensas pessoais neste programa. Tá bom. Dito isso, break. Então nós vamos pro break para a Rede e vamos conversar com ele também, o nosso querido Rodrigo Constantino. Então atenção, Rede. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem. Fala, Consta. Beleza? Fala, Emílio, beleza? Onde é que você tá, meu? Você tá num lugar diferente? Sofá marrom. Tô no Rio de Janeiro, casa dos meus pais. Porra, tá de férias, né? Que sucesso, hein, Consta? Férias nada. Que sucesso, hein? O livro foi um sucesso. E muita gente dizendo que chegou lá graças ao Pânico, viu? Muita gente. Sim, eu fui lá, eu dei uma olhada assim, eu dei uma olhada ali na rua, pô, dava a volta no quarteirão ali, o livro do Constantino, precisar, o livro é muito bom. Que é esse aqui, ó, Os Pensadores da Liberdade, que está à venda, esgotou no dia, eles precisaram pegar na outra livraria, porque tinha muita gente, e é um livro muito bacana para você ter na cabeceira, para ver os Pensadores da Liberdade aqui, onde tem, são décadas de estudo do Constantino, são os mestres do pensamento liberal. É isso, Consta, não mais. É isso, são os que mais me influenciaram, né? Conservadores também, mais recentemente. E vai ter o lançamento no Rio hoje, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, 7 horas, vai ter lá para os carioca. Vamos ver. O que você acha? O Nicolas já tá dizendo que vai ser candidato. Não, o Emílio disse isso. Vai sair pela vai. Lá, pô. Não pode. Já fizemos Santinho. Tem meu voto, Emílio. Nicolas tem meu voto porque eu vejo nele, além dos valores apontando para o norte certo, eu vejo nele alguém sincero, né? Alguém que justamente não entra naquele filtro marqueteiro que faz todo um trabalho preparatório antes para lacrar perante uma plateia, né? Para ficar bem dentro de uma bolhazinha. Então eu sinto no Nicolas aquilo que eu não vejo em alguns, por exemplo, por aí mesmo, pertinho de você. Mas você acha... Dá nome aos bois, Constantino. Mas você André acha... Marinho. Dá nome aos bois. Peraí, sem briguinha. Fala aí, cara. O nome é então, Então, peraí, os dois falando de decoro ontem, vamos lá. Meu irmão, você recebe o respeito que você transmite. Ele é o presidente mais indecoroso da história. O sujeito que cria crise diplomática, azucrinando e ofendendo a primeira-dama da França. Ele é um sujeito que em cerimônias oficiais usa chinelo Raider e camisa falsa do Palmeiras. Ele é o cara do... E daí? Eu não sou coveiro. Diz respeito absoluto à memória de 600 mil famílias enlutadas do nosso país. Isso é narrativa narrativa é o seguinte. Então vou falar de você, Constantino, que já voltou da sua... Você fala de lacrar, é o seguinte. Vamos lá, Constantino. Vamos de lacrar. Não, você fala de lacrar, é o seguinte. Você é um sujeito que é processado e condenado por zombar da dependência química alheia, no caso do Fábio Assunção. Você lacrou as custas da Letícia Spiller com um assalto na casa dela. Você lacrou as custas do cabelo da Scarlett Johansson, Constantino. Quem é você para falar de lacração dos outros, meus amigos? Não, você tentou lacrar. Alguém que nunca foi micheteiro. Alguém que nunca foi micheteiro para começo de olha só. Não vou entrar no seu nível, não, meu amigo. Não vou entrar no seu nível, não. Você sabe, eu não vou falar do Paulo César Santos, não. E não vou nem falar da tua família. Não vou nem falar da tua família, que eu sei muita coisa. Em qualquer lugar. As pessoas não querem mais ver o programa. Total.
André, ninguém quer ver. Você quer falar sozinho, você fala. Sucesso Olha de só, audiência ontem. você colocou os seus colegas e a produtora do programa numa situação delicada, porque se te demitirem hoje, que é a demanda da audiência toda, se te demitirem por uma atitude de moleque, de quem não sabe fazer uma entrevista... de expressão pros outros. Eu só questionei uma coisa com o presidente da República. Rachador tem que ir pra prisão ou não? E manda os dois lacaios aqui pra fazer em cima de mim. Dois lacaios, capangas, a secas, a única chance que vocês têm de tentar limpar a lambança que o mito de vocês fez. A única chance. Ou eu posso falar ou eu tô fora também. Então é isso aí. Ou eu posso falar ou eu tô fora também. Levantar. Peraí, eu não vou bater boca com o moleque, não. Ô, Marinho. Não vou falar com o moleque, não. Marinho, eu aceitei o convite, eu tenho mais o que fazer do que bater boca com o moleque. Então vai lá. Então deixa eu falar. Vai lá, então deixa eu falar. Vai lá, tá, então vamos lá. Então vamos falar. Primeiro lugar, né? O duplo padrão salta aos olhos. Eu trouxe um fato no Jornal da Manhã, que é um programa que tem um outro perfil, claro, sobre o governo de São Paulo. Sabe o que fez o seu coleguinha, o governador de São Paulo? Né? Pediu direito de resposta, sendo que eu não ataquei ele, eu falei, trouxe um dado, e me chamou de vassalo do Bolsonaro, de terraplanista, negacionista e tal. Achou que ia fazer o showzinho tipo você faz, porque é da mesma laia, e depois ia se retirar. O produtor, que é um cara sério, me deu o microfone e falou, pode ir, manda ver. E eu parabenizo a Jovem Pan por essa postura. E eu fui lá e não entrei no mesmo nível baixo de vocês, que já fudam na lama pra ganhar voto de vagabundo. Eu simplesmente... Você lacra e falta decoro em tudo que você representa. Decoro falta um governador pedir a cabeça. Bola de soja, calma aí, cara. Agora presta atenção, Marinho. Na hora que você veio se despedir aqui, você tava com bolo de caspa no seu paletó. Que é isso, Marinho? Que é isso? Vai falar da caspa. Que é isso? Asqueroso em todo sentido. Estamos de volta. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Eu vou pedir para que corte o Marinho para que o nosso querido Rodrigo Constantino, que é o convidado, ele é convidado do programa. Você vai ter um dilema muito duro à frente, Emílio, porque ficou muito claro para todo mundo o grau de desonestidade e de molecagem. Então, mas vamos lá. Mas peraí. Vamos lá. O que me chama a atenção, Emílio, é o duplo padrão. A gente viu a patotinha, depois a militância toda, MBL, Tucanos e tudo, vindo em defesa de que isso é uma questão de jornalismo. Ah, porque o lacre era para isso. Fez uma pergunta incômoda, tirou da zona de conforto e o presidente não aguentou. Peraí, Paulinho. Peraí. Não foi nada disso. Então, não foi nada disso que se tratou ali, o que a gente viu. Né? Eu estou dando um exemplo. O próprio Nicolas trouxe agora. Imagina alguém, mesmo num programa informal, tratar assim um ministro do Supremo. Eu digo o que aconteceria. Estaria preso. Imagina eu que o governador de São Paulo pediu minha cabeça ao vivo, eu não vi nenhum desses pseudo-jornalistas saírem em defesa de um jornalista que tirou um governador da zona de conforto. Sendo que eu já entrevistei muita gente e nunca faltei com respeito. Inclusive, se eu for convidado para o programa e entrevistar o Ciro Gomes, que todo mundo sabe que eu tenho problema e treta antiga, eu trataria com o devido respeito, como qualquer autoridade que está ali, qualquer convidado que está ali, merece. Então, veja, a avacalhação do programa, da emissora como um todo, isso é algo muito sério. Isso é algo que as pessoas estão comentando lá fora. E colocou numa situação muito difícil, porque se ele for demitido, que é o que merece e o que todo mundo quer, vai ficar a pecha de que teve ordem, né, de cima. Né? Então, isso é uma coisa muito ruim que foi feita. Isso, é uma coisa que mancha o nome do programa, do jornalismo, da emissora e tudo. Não, eu acho... Deixa eu falar uma coisa. Eu acho Manchou, né? Eu acho que... Peraí, Marinho, peraí. Agora eu tô falando. Tô falando, agora fala. Eu achei também... Se você falar pelos colegas de trabalho, eu também achei, porque a Paulinha, ela fez a gente faz uma reunião prévia, falou, vamos aqui, vamos nessas perguntas, é um dia especial, tal, não sei o quê. Eu senti que o Marinho preparou aquilo lá para dar uma lacrada. Mas isso, todo mundo... Pera lá, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Mas isso todo mundo está fazendo hoje em dia. Eu vejo que todo mundo que vem aqui é uma tribuna livre, você sabe, Constantino. Senta, o cara fala, outro cara fala. A gente não aceita muito o que porque eu acho que isso é democracia. Agora, eu acho... O Adriles tem culpa. Porque o Adriles levou pro pessoal quando foi chamado de bajulador e reagiu de uma forma inadequada. O presidente não saiu por causa da malícia do Marinho, que é muito pueril. Ele saiu pelo barraco que virou o negócio. O Adriles foi chilique. Então, mas aí entra aquela história... Pera lá, Marinho. Só um segundo. Vai lá, Emílio. O que eu acho é que hoje em dia tá todo mundo muito ofensivo. Então, tudo que é discussão vira esse barraco, vira essa confusão.
Como aqui é um programa que corre solto, acaba acontecendo isso. Então, ou a gente para de fazer isso... E sai no auge. E sai no auge. Fabrica, ou a gente para com essa coisa, para com política, para com... Não pare, porque todo mundo... vocês fazem um belo trabalho. Não, porque todo mundo que vem aqui, o Marinho quis lacrar. Ele quis lacrar, é claro isso pra mim. Exato. Ele sacaneou a Paulinha muito. A Paulinha foi embora chorando. Por quê? Porque ela brifou. Ela falou, pô, vamos por aqui. Ela brifou todo mundo. Ela brifou todo mundo. Pera aí, Paulinha. Pera aí. Calma. Pera aí, Paulinha. A Paulinha tá brava. Por favor, Ana. Aí o que acontece? Mas o que acontece? Mas o Marinho, ele tem o espaço dele aqui. Tem. Ele tem o espaço dele. Tem que ter a liberdade. E tem a liberdade também. E a pergunta foi pertinente, sim. A pergunta foi pertinente. Aí o Bolsonaro levantou, ficou chateado. Só que a consequência da lacração, de todo mundo querer dar o palpite, todo mundo querendo falar alguma coisa, é o que acontece hoje em dia. Porque todo mundo quer botar um pitaco naquele negócio. Mas, entendeu? Emílio, esse é que é o problema. Pra mim, o mais importante disso tudo, porque o Marinho já tem lá a bolhazinha dele, e fora da bolha todo mundo já acha dele o que ele é, né? Agora, o ponto é outro. A reação. O presidente saiu quando virou barraco. Agora, eu tô dando um exemplo, que eu não vi nenhuma entidade de jornalistas e nenhum par meu sair em minha defesa quando um governador pediu minha cabeça ao vivo. Eu não vi. O presidente Lula quis expulsar um correspondente internacional, Larry Roder, do New York Times, por escrever sobre os hábitos etílicos dele. Então, a reação do presidente, que foi a lacração do Marinho, foi quando virou barraco, e eu acho que ele está muito certo de não querer participar disso, né? Agora, veja, aí falam, o presidente que não aguenta uma pergunta incômoda. Isso é uma narrativa falsa. Não foi o que aconteceu. Foi uma lacração seguida de um barraco. O presidente reage com todos os defeitos dele e concorda até com o Marinho nisso. A liturgia do cargo nunca foi o forte do Bolsonaro. Todo mundo sabe, né? O que não dá o direito de um jornalista reagir da mesma forma, né? Eu dei vários exemplos aqui. Ou o Lula tem liturgia do cargo, o Ciro Gomes. Mas se eu for entrevistá-los, eu não vou fazer... Pô, cara, qual é? Eu não vou fazer isso. Eu não faço. Basta ver minhas entrevistas e já entrevistei muita gente. Então, o Bolsonaro reagiu da forma mais liberal possível. A minha pergunta, para mostrar a reflexão para o nosso ouvinte e telespectador aqui, é em relação ao duplo padrão. Tá bom, me coloca aí no programa entrevistando um ministro do Supremo e vamos ver como é que vai acabar se eu adotar a mesma estratégia. Então, isso já mostra quem, no fundo, respeita as liberdades de expressão, né? E quem, na prática, censura, persegue, manda até prender. E a turma que se diz liberal está passando pano para os verdadeiros autoritários e demonizando o presidente. Era só esse meu ponto principal. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, cara. Quando eu puder de boa me pronunciar, você me autoriza. Do quê? Não, você vai ficar brigando. Não vou ficar brigando. Porque vocês querem lacrar. Aí o cara vai lá, põe no site. A minha lealdade profissional... Não tem lealdade nenhuma. Não vem não. Não vem de pandinha. Ele vem assim de pandinha, quando ele vem pandinha... Aí ele vem pandinha querido. Não vem de pandinha querido pra cima de mim, não. Eu sou macaco velho, Marinho. Fala o que vocês quiserem. Deixa eu falar sério agora. Mudando totalmente de assunto, porque acho que isso aí passou ontem. A turma vai discutir. Cada um acha uma coisa. Tem cara que odeia, tem cara que gosta. Acabou e beleza. O que eu queria falar com... Cara, eu tava vendo a Fox News. O Glenn tá lá, cara. Glenn Greenwald. Me conta esse bafo, meu querido. Bafo? Você falou bafo? Conta tudo, bicho. Isso é muito importante, porque o Glenn Greenwald é uma figura interessantíssima. Ele também já passou o que passou aí, sim, né? Mas a verdade é a seguinte, o Glenn, apesar de ser claramente de esquerda, né? Ele nos Estados Unidos, ele tem uma postura um pouco diferente do que quando ele se comunica para o Brasil, né? Até mesmo em português, casado com o Davi Miranda e tudo mais. Ele tem alguns princípios que ele considera inegociáveis, o que o torna alguém mais próximo, às vezes, né, de mim, do que esses tucaninhos todos. Eu acabei de dar o exemplo de passar pano para o verdadeiro arbítrio, abuso de poder, de censura, né? O Glenn denuncia isso. O Glenn denuncia a cultura do cancelamento. O Glenn denuncia quando o Trump foi banido de uma rede social. Mesmo ele pensando diametralmente oposto ao Trump. Isso significa princípios.
O cara pode discordar totalmente de mim em termos de política pública, de um monte de pauta, mas nisso ele tem um princípio liberal, coisa que a gente não vê nos tucanos, né? O anti-bolsonarismo turvou totalmente a razão dessa turma. Então eles estão passando pano para quem realmente ameaça as liberdades, inclusive a de expressão, né? Enquanto que eles demonizam o presidente porque caiu numa armadilha de uma molecagem. Tá. Entendeu? Então esse é o ponto principal para mim. São as pessoas que estão olhando o que está acontecendo no Brasil e defendendo de fato as liberdades, né? E aí eles são rotulados de bolsonarista, de gado e blá blá blá, pelos que estão passando pano pro ministro, né, que eu já nem falo mais em certo tom, não, porque eu sei onde o calo aperta, né? Eu sei quem realmente detém um poder arbitrário, quem pode mandar me prender do nada, né? A gente sabe, no fundo, todos nós sabemos. A gente sabe que pode fazer o que quiser com o presidente, que nada acontece. A gente sabe que pode jogar bola com a cabeça dele à guisa de pelota e que tá tudo bem. A gente sabe disso. A gente sabe que pode ir para o jornal de maior circulação no país, o que é um mistério, como é que aquela coisa ainda tem tanto assinante, e desejar a morte do presidente abertamente. A gente sabe que se fizer o mesmo com algum ministro do Supremo, vai preso. Então, isso, para mim, Emílio, é o mais importante. E o Glenn Greenwald, ele está com um senso de prioridade. Ele está com um senso de proporção das coisas, mesmo que ele seja um esquerdista que abomina o Trump e o Bolsonaro. Então, nesse aspecto, eu estou muito mais próximo do Glenn do que desses tucanos que são, além de hipócritas, os verdadeiros autoritários da história. Bom saber, porque o Glenn ontem me deu genuínas congratulações por fazer do my job. Fazer o meu papel, que é questionar político, cobrar e fiscalizar políticos. André Marinho. E não, literalmente, babar e fazer essa vassalagem. Vocês fizeram como modus operandi. Posso falar só um pouquinho? Vocês não. Nós faz vassalagem uma obra, vai dormir. Também não. Tá vendo como isso é? É por isso que me nego briga com você. Você eu não te defendendo. Vocês não, porque eu não fiz... defendendo, você põe assim. Tá, mas quando você fala vocês... Vocês não, porque eu não fiz pergunta. André. Eu não fiz pergunta, então ele sou eu. Não, mas calma aí. Ele falou pros dois. Todos contra. André Marinho, o seu papel... Tem direito de falar também. O seu papel não é esse. O seu papel é ser... Não é fazer tua vassalagem nunca. Não, deixa eu falar. O seu papel, André Marinho, não é esse. O seu papel é ser animador de jantar de Centrão. Escuta, o cara que tá... Só um minutinho. Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Você vem com essas frases feitas, as pessoas não são trouxas. Deixa eu te falar, o cara que tá xingando o presidente, tá me acusando de várias coisas, é o cara que é animador de jantar de Centrão, que fez manifestação junto com o Ciro Gomes, que tem ali uma junção de Dória e Amoedo, né, que aí deu o pai dele, né? É uma junção de Dória e Amoedo que deu seu pai, que saiu fazendo um videozinho atacando o presidente, e agora, né, o garoto de recados do papai vem aqui pra poder colocar toda a sua dor das costas da campanha. Então o que acontece? A grande questão, Rodrigo, escuta aqui só um minutinho. A grande questão é o seguinte: o cara que tá atacando a gente é o cara que ajudou pra uma manifestação que tava Ciro Gomes, Simone Tebet, tava ali inclusive uma deputada, uma deputada, você apoiou e tava lá, você não apoiou? Antes daquela manifestação do lado do você apoiou não? Você apoiou não? Você apoiou não? Tchau. Você apoiou não? É esse o cara que tá condenando a gente aqui. Esse é o padrão de não, que padrão? Padrão de que eu nunca defendi o Roberto Jefferson. Nunca defendi o Roberto Jefferson, é mentira sua, irmão. Você e sua turma. Eu e minha turma, o que você é mentiroso. É isso, você é mentiroso. Tempo esgotado. Eu preciso encerrar. Vocês viram. Eu preciso respeita a audiência. Você não tem lealdade, cara. Você é mentiroso, moleque. Mentiroso, moleque. E hipócrita. É só isso. O microfone, Reginaldo. Eu preciso encerrar falando sério. Ô, Emílio. Eu preciso. Emílio. Não, mas o Nicolas tem um ponto que é o seguinte: bajulador mesmo era um certo moleque que tem algum talento pra bobo da corte, que achava que ia ser, por exemplo, tradutor do presidente, quando o pai ainda era próximo do presidente, que surfava na onda do presidente. Isso era bajulador. Eu nunca fui, não, porque eu não preciso de nada do Bolsonaro, e quando é pra criticar, eu critico. Quem me acompanha sabe. Deixa eu falar. Quem muda de casaca assim e fica bajulando cada hora não sou eu, não. É quem se dá bem na vida sem trabalho. É quem se dá bem na vida por outros métodos.
Me desculpem, mas eu vou ter que encerrar. Vocês me desculpem. Eu sou contra encerrar assim. Eu gosto do programa ser livre, mas eu tenho tempo e eu preciso agradecer primeiro ao Nicolas. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Emílio. Hoje, às 18 horas, se vocês quiserem, vocês podem ir lá, continuar com esse papo, mas eu tenho um horário. Inclusive, Emílio, eu vou participar do talk show do Morgado, dia 18 de dezembro. Nada como um dia após o outro dia, seu pai continua suplente. Muito bem. É o seguinte, entra. Obrigado. Eles querem dar uma lacradinha. Os caras são vai pro meu corte. Vai pro meu corte. Vem com seus cortezinhos aí. Deixa eu falar. Não, você usa o seu corte, aí o outro usa o corte e não me enche o saco. Não corte agora, não. Corta o microfone, Reginaldo. Porra. Obrigado. Porra. Já tem corte pra caramba. Usa lá você com teus cortes. Vai lá no Marinho Produção, faz o corte. Marinho Gostosão. Você faz o Nicolas Gostosão e não me enche o saco.